Olá galera, sou o professor de artes Alex. Então a gente vai dar um início aí sobre a Idade Média, falando de dois períodos aí da Idade Média, certo? Então primeiramente queria falar para vocês que na Idade Média o teocentrismo era o que mandava, tá bom? Era a ideia de Deus, né? O Deus acima de tudo aí, esse formato aí, tudo bem? Então na Românica, pessoal, né, foram dois estilos aí, românica e gótica, né? Na românica, as construções, o formato da arquitetura era o formato de arco-berço, certo? E na gótica era arco ogival. Eu vou dar um exemplo aí no próximo slide, acho que vai ilustrar melhor para vocês, certo? Então, na realidade, as construções eram a verdadeira fortaleza de Deus, as paredes eram grossas, isso na românica, certo? E já na gótica, pessoal, as paredes eram finas, né, mais evoluídas, né, nesse sentido. Na românica, pessoal, também as janelas eram pequenas e na gótica eram grandes. Isso daí são alguns tópicos que vocês podem identificar a diferença entre a românica e a gótica, tá? E também, pessoal, além das janelas ser pequenas, eram escuras, tá? E já no caso da gótica, tinham certos vitrais. O que os vitrais representavam? Representavam uma certa espiritualidade. Então, a partir do momento que os vitrais eram pintados, primeiro, eles eram pintados contando a história de Jesus Cristo, a passagem dos apóstolos e tudo mais, certo? Então, como as pessoas naquela época não sabiam ler nem escrever, e além do mais, os artistas eles pintavam para ter uma espécie de ensinamento para essas pessoas, tudo bem? Então isso na arte gótica era bem preocupada com isso. Então na românica, galera, o formato das igrejas aí era um formato de cruz, né? Você pode verificar isso num ângulo de visão superior, certo? Ele tinha esse formato de cruz aí. Então outra curiosidade, né? Eles tinham também na questão das linhas horizontais. E na arte gótica, pessoal, era rosáceas, né? As janelas circulares. Então, por exemplo, as janelas no formato tinha esse formato redondo, né? E eram pintadas geralmente, mas tinha esse formato aí que trazia luz aí para a igreja, certo? Então, continuando aqui. Então, a abóbada, pessoal, de berço é um semicírculo, você pode ver aí no primeiro exemplo, certo? No seu lado esquerdo da telinha. É um semicírculo simples, chamado de arco pleno, que era ampliado pelas paredes. Sua desvantagem era pouca luminosidade, por causa das janelas pequenas, excesso de peso no teto, certo? Então provocava até mesmo, pessoal, desabamento e era impossível a abertura de grandes vãos. Então era coisa mais rústica, né, se você for contar. Então já no caso da aresta, pessoal, a abóbada de aresta, criada para superar o estilo anterior, como eu disse, uma coisa mais evoluída. Então, essa abóbada, pessoal, possui uma interseção em ângulos retos de duas abóbadas de berço, certo? Como se fossem duas, apoiadas sobre pilares. Com esses estilos de abóbada, não havia mais problemas de má iluminação e peso do teto. Então, a aresta é bem mais evoluída aí no caso dessa questão do berço, né? Então, aí a gente está comparando aí duas coisas totalmente opostas e uma coisa mais evoluída nesse sentido aí, né? Tanto a gótica evoluiu bem mais aí, né? E tanto é que revolucionou tanto a pintura quanto os outros movimentos, certo? Então eu vou dar um exemplo aí na Catedral de Pisa, certo? A Catedral de Pisa é uma obra-prima de arquitetura românica. Então olha o formato dela, as janelinhas ali pequenininha, pessoal. Tudo bem pequenininho, certo? Então, por mais que ela tenha essa questão, ela não é tão alta, né? Ela é mais achatada. E outra questão, ela tem um formato de cruz. É que talvez na foto não dá para ver, mas no ângulo superior você pode identificar que ela tem um formato de cruz. E as construções geralmente eram assim, eram verdadeiros templos, né? Templos e fortalezas, no caso de proteção. A planta, pessoal, aí tem uma planta da Basílica de Saint-Saëns de Toulouse, pessoal, que é uma igreja localizada na cidade de Toulouse, na França, certo? Então, levavam as igrejas como construir um
castelos imponentes e sólidos. Então, as construções dessas igrejas eram construídas como se fosse castelo mesmo. Então, eram verdadeiras fortalezas. Então, era para proteção mesmo, certo? Era bem rústico nesse sentido. Então, arquitetura gótica. Já a arquitetura gótica, aí você pode verificar aí um arco ogival, certo? Lembra que eu falei lá no comecinho dos slides que ela era meio redonda com um triângulo meio que em cima, certo? Então, isso daí se chama arco ogival, abóbada de nervura, né? E arcobotante, certo? Que é o terceiro e quarto item aí no caso, que é a construção em forma de meio de arco, erguida na parte exterior do edifício gótico para apoiar as paredes abóbadas. Tudo bem, galera? Então, para continuar, eu vou dar um exemplo aí, que essa catedral aí que pegou fogo aí há algum tempo, né? Que estão reconstruindo. Então, a catedral de Notre Dame, pessoal, representa o estilo gótico francês em todo o seu esplendor. E é interessante aí, pessoal, que nesse estilo gótico aí, você pode contar que ela tem esse formato e ela tem 3 entradas, né? Se você for contar essas 3 entradas aí, e olha lá em cima. Lá em cima tem as rosáceas, que é esse famoso círculo, né? Esse círculo onde é para entrar a luz aí e tudo mais, certo? Então você vai conhecer uma igreja gótica nesse sentido, tá? Porque ela tem 3 entradas. Uma curiosidade aí, né? O edifício gótico construído na Idade Média, né? A Catedral de Notre Dame, como estava dando exemplo no slide anterior, ela possui diversas esculturas, certo? Dentre as quais são numerosas gárgulas. E essas gárgulas ficam tudo pro lado de fora. A partir do momento que essas gárgulas elas estão do lado de fora, é exatamente para mostrar que lá fora estão os demônios, né? Lá fora estão as coisas ruins, a estranheza, certo? E dentro da igreja você pode encontrar toda a proteção. Então, a partir do momento que essas figuras místicas, essas figuras estão aí do lado de fora, é para assustar mesmo, tá? Foi intencional. Então, no caso, você dentro da igreja, você pode ter a proteção divina, certo? Então, aí os vitrais, os grandes vitrais, pessoal, eram uma missão de catequese, na realidade, tá bom? Como assim uma missão de catequese, professor? Pessoal, como eu disse lá no slide anterior, a partir do momento que as pessoas não sabiam ler, então era uma forma de ensinamento. Então estava catequizando essas pessoas aí, os pobres da região, as pessoas que não sabiam ler, para o próprio evangelho. Então os ensinamentos, os temas religiosos eram muito voltados através desses vitrais. Então uma coisa interessante era a divindade, né? Porque a partir do momento que você olhava para esses vitrais, a luz do sol ali batia e dava uma sensação que você estava no céu, né? Porque você via a luz vindo na sua direção, estava até mesmo, né, no estado de êxtase, né, com o santo. E esse formato aí na cabeça, essa aurélia aí em cima na cabeça deles, a luz batia aí e refletia como se fosse uma luz divina mesmo indo na sua direção. Tudo bem? Então, só para a gente continuar aqui, pessoal, em termos de escultura, as esculturas românicas, como é que ela era, pessoal? Então, as esculturas românicas elas eram achatadas, deformadas e geralmente com temas religiosos. Como você pode ver aí nesse exemplo aí do seu lado esquerdo da tela, e bem pertinho das letras aí, você pode ver Adão e Eva, né, no paraíso, pegando o fruto proibido. Então, você pode verificar que tinha erros grotescos, né, nesse sentido de escultura, né, para falar a verdade, e eles eram achatados. Na realidade não estava próximo do ser humano, também não estava próximo de Deus, né, nesse sentido. Eles queriam diferenciar do ser humano, né, que o ser humano não era tão achatado assim, mas também não eram mais figuras divinas, né, porque tinha muitos santos também nessa questão. Mas eu queria que você se atentasse aí, como você vai descobrir que é uma escultura românica a partir do momento que você vê as figuras meio que deformadas mesmo, tá? Galera, com erros gravíssimos aí de perspectiva, de anatomia e tudo mais, tá? Diferente aí dos seus posteriores aí, que seriam uma gótica, tá bom? Então, já no caso aqui, olha, mostrando aí o centro, né, o centro Deus, né, no caso ali no meio, e as figuras menores são as pessoas adorando ele. Então tem aquela questão de sempre você fazer o Deus maior
e as pessoas menor, para você mostrar a força divina que tem, certo? Já a escultura gótica, galera, você vai identificar a partir do momento que elas são alongadas, certo? Além de ser alongada, ela já entra um pouco no realismo e os temas cotidianos, porque eles começam a retratar aí, através das esculturas, os cavaleiros que representavam a igreja na época, certo? Então, quando a gente fala aí de realismo, galera, não é um realismo aí do Michelangelo, tá? A gente tem que ver aí que são esculturas que já tem um certo movimento, mas não é esculturas renascentista aí que o Michelangelo fazia, que nem ele fez Pietà, que nem ele fez Davi, né, que ele fez Moisés, entre outras esculturas famosas aí do próprio Michelangelo, certo? A partir do momento aí, já na pintura românica, galera, a pintura românica, ela já é voltada aí para essa deformação, certo? Então, como assim? Erros gravíssimos novamente aí de anatomia, né? Então você pode identificar aí que tem Jesus Cristo aí mostrando o ensinamento e tudo mais, mas tá deformada a obra. E o colorismo, né? Colorismo meio chapado. Como assim chapado, professor? Eu não tô entendendo nesse sentido de ser chapado. Chapado, quando eu falo, galera, é uma única cor, por exemplo, o amarelo, azul, verde, mas não existe um degradê, não existe uma escala tonal. Então por isso que a gente fala que é um colorismo, mas só que ele é totalmente chapado, certo? Então diferente aí do estilo gótico, tudo bem? Que eu vou estar mostrando aí para vocês um pouco mais para frente, né? Aqui, no caso, a pintura gótica. Já vamos logo de cara aqui. Então na pintura gótica, galera, tem um afresco aí, a Lamentação de Cristo. É uma obra aí do Giotto. É uma obra realista, no caso. Essa pintura gótica, ela retrata aí a morte de Jesus Cristo, Maria Madalena, Maria, os discípulos dele, uma auréola em volta, né? E os anjos tendo um certo movimento lá em cima, lá, né? Inquietos. Pensa comigo, galera. O Giotto, ele é um introdutor da perspectiva. Professor, foi ele que criou a perspectiva? Não foi bem ele, mas ele começou a meio que entender essa questão da perspectiva, no caso das figuras em primeiro plano e as figuras em segundo plano, e começou a dar uma certa profundidade na pintura. Lógico que foi aperfeiçoada aí muito com Rafael, né, e com outros artistas aí do Renascimento, tudo bem? Então o Giotto aí é um grande nome aí, né? Eu acho que deve ser citado nessa obra como um grande pintor. Você vê que a pintura já tem uma certa escala tonal aí no meio, né, fugindo um pouco aí daquelas coisas mais chapadas, já tem uma espécie de degradê, luz e sombra, uma coisa mais com dinâmica. Como assim com dinâmica? Um certo movimento na pintura. Você pode verificar que a partir do momento que você vê as figuras abaixo, você consegue ver que tem um certo movimento na pintura, uns abaixados, outros em pé, os anjos, um olhando para cima, outros olhando para baixo, num formato onde você não vê a obra parada. Isso é muito importante no caso da pintura, tá? Principalmente aí no caso pro Giotto. Então, para continuar aí, que mostra também mais uma pintura gótica, né? No caso já começando a entrar ouro, né? E o formato do triângulo, né? Que você pode verificar aí na pintura, né? Como ser divino, a partir do momento que tem esse equilíbrio na imagem. E as iluminuras, né, galera? Não tem como não falar das iluminuras. Eu acho que a iluminura fez muito... foi uma coisa muito forte aí nesse período, certo? Então, na época gótica, a produção das iluminuras expandiu-se bastante. E os livros, o manuscrito, que é de caráter religioso, que é profano, eram executados por encomendas de familiares ricas da nobreza ou dos próprios reis. Então, textos sagrados. Professor, o que é iluminura? Pessoal, dá uma olhadinha aí na imagem do seu lado direito da tela. Então, iluminuras na realidade eram textos sagrados e eram feitos manualmente, galera. Então, eles usavam bastante folha de ouro para ter essa sensação de luz na pintura, certo?
Então, eu vou dar um exemplo grande aqui de iluminuras. Eu acho que talvez nos livros mais antigos você vai encontrar isso. Então, eles faziam tudo isso manualmente. Você pode ver aí algumas imagens. Geralmente, a primeira letra do texto, ela tinha esse arabesco, esse formato mais desenhado. Depois, eles faziam tudo isso manualmente, né? Era um trabalho super difícil, galera. Mas a partir do momento que eles faziam isso, eles tinham uma forma muito grande de estar próximo de Deus aí, certo? Então, galera, isso foi uma pequena pincelada aí, né, sobre a arte românica e a arte gótica. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui e até breve, tá, galera? Um grande abraço.